Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá tudo bem? Está no ar mais um episódio da nossa newsletter, A Jornada para a Gestão de Projetos. É a nossa newsletter que trata sobre o universo da gestão de projetos, logicamente, na construção civil. Lembrando, a Jornada para a Gestão de Projetos, uma newsletter do grupo DRC, por isso que ela fica no canal do YouTube do grupo DRC, também é divulgada através do LinkedIn, a Jornada para a Gestão de Projetos, e faz parte do nosso grupo exclusivo, que também tem o mesmo nome, olha só, a Jornada para a Gestão de Projetos. Na nossa newsletter de hoje, eu vou trazer um tema polêmico, ainda mais eu aqui, que no dia de hoje, enquanto hoje, né, no dia que essa newsletter está sendo gravada, sou conselheiro do BIM Fórum Brasil, e eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui, meus espectadores, complicaram o BIM para você. É isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês, em alguns poucos passos, o quanto há uma tentativa de complicar o que é a metodologia BIM para... Lógico, tem pessoas que vivem da consultoria em torno desse universo, tem pessoas que querem dar uma dificuldade maior do que é, sem nunca nem terem trilhado a jornada para implantar de fato skin on the game, né? Ou seja, correr o risco de implantar a metodologia gastando seus próprios recursos financeiros de pessoas e de tempo para fazer com que esse resultado seja alcançado. Então, aqui é quem de fato trilhou a jornada, ok? Então, beleza, sem mais delongas, vamos lá. Mas, antes de eu passar para a parte prática do vídeo, eu preciso agradecer, como sempre, aos meus patrocinadores, ou ao meu patrocinador, o meu único patrocinador, que é a Make Drive Tecnologia. E olha só, a Make Drive Tecnologia, as pessoas me perguntam, Rafael Golden, o que é a Make Drive? A Make Drive é uma empresa que desenvolve sistemas, softwares e aplicativos direcionados à construção civil, mas com aspecto de serviço. O que significa isso? Ela não simplesmente desenvolve o aplicativo e coloca para assinatura. O objetivo dela é construir um ecossistema dentro do seu negócio, da sua empresa. Se você ainda não tem uma empresa, o seu pequeno escritório, a Make Drive consegue te auxiliar. Um dos serviços, que é o serviço que está sendo mostrado aqui na tela, aqui, enquanto eu estou falando, é o do Make Pro. O Make Pro é um serviço de gestão de CDE. Além de fornecer os aplicativos, gestão de documentos, cronograma, fluxo de trabalho, visualizadores de modelo, comparadores de projeto, ela também atua na implantação e manutenção desses aplicativos dentro do seu CDE. Caso você não tenha o seu CDE, ela ainda fornece dentro de uma supervisão e integração dentro do Monday.com, a maior WorkOS do mundo. Então, se você está com dificuldade aí de gerir seu CDE, ou se você quer implementar, trazer melhoria e eficiência, fale com a Make Drive Tecnologia. Sem mais delongas, vamos para o nosso tema. Lembrando que o nosso tema hoje é complicar um BIM para você. O Alex vai colocar o tema aqui na tela, aqui, ó, escrito para ficar bem marcado, complicar um BIM para você. E como que eu quero abordar esse aspecto do complicar um BIM para você? Então vamos para a nossa demonstração. Olha, antes de eu começar a mostrar um monte de fluxograma, diagramas desenhados, eu preciso fazer um contexto, né? E vou até me aproveitar de uma palestra que eu vi do digníssimo e excelentíssimo Márcio da M-Consult, que ele faz uma apresentação muito legal numa palestra que eu também participei lá na Secretaria de Infraestrutura da cidade de São Paulo, onde ele trouxe o aspecto sobre BIM é metodologia, BIM é método, BIM é processo, e ele traz por um outro viés que eu gostei e eu adotei. BIM é contexto. Método, metodologia e processo é como você aplica o BIM dentro do contexto da sua organização. Como assim BIM é contexto, Rafael? Olha, eu vou trazer para vocês um aspecto aqui para ver se eu consigo caracterizar e materializar essa informação para vocês. E para isso, né, logicamente, vou fazer a utilização dos aplicativos da Make Drive e do Make Pro, né? Então, os seus visualizadores. Quer ver? Primeiramente, vamos para o visualizador de documentação das plantas, né? Quando nós olhamos para essa documentação que está aqui na tela para vocês, né, uma planta de formas, você precisa de muito contexto para interpretar que essa folha, essa documentação com linhas em um horizonte bidimensional, que a gente chama de planta de formas, identifica uma planta de formas. Agora, pelo horizonte tridimensional, tudo bem. Você talvez precisaria de contexto, mas bem menos contexto, né? Logicamente que aqui eu estou vendo um objeto tridimensional reticulado de estrutura, mas se eu acrescentasse aqui nesse objeto mesmo, vamos ver se eu consigo acrescentar de forma fácil. Se eu acrescentasse, por exemplo, a arquitetura carregou, menos contexto ainda eu vou precisar, né? Menos contexto ainda eu vou precisar. Então, por exemplo, vou apagar a arquitetura aqui, tirar a arquitetura, pronto.
Ou ficar só com estrutura? Então, o objeto tridimensional, por definição, e por a gente conviver como seres humanos em um mundo tridimensional, com perspectivas e cores e tal, é muito mais fácil como ser humano para identificar esse contexto. Então, enquanto no 3D, no 2D, na documentação, eu tenho um contexto de linhas, no tridimensional eu tenho um contexto de objetos. Nossa, Golden, então essa é a diferença do BIM para o CAD? Também não. Isso ainda não caracteriza o BIM. Eu posso avançar um pouco mais. Olha só. Para ser BIM, eu tenho que ter information. Ok? Então, Build Information Modeling. Ou Build Information Model. Olha só. Aí agora estão querendo avançar. Build Information Management. Ou seja, modelo de gerenciamento da informação da construção. Seria o horizonte mais moderno. E ainda talvez queiram mudar de novo. O que prova que normas, contextos normativos, eles são um retrato do passado. Nunca uma norma vai ser tão atualizada quanto você que está produzindo na prática, porque a norma requer que as pessoas sentem, se organizem e estruturem um texto que vai refletir o momento que elas escreveram o texto, não o momento que o negócio está sendo produzido. Fica essa ressalva aqui. Então, quando nós pegamos aqui esse modelo, para ele ainda ser caracterizado ainda como um modelo de tridimensional que contém informação, ele tem que me fornecer informação, não é mesmo, cara pálida? Então eu clico aqui, por exemplo, vamos ver aqui se isso daqui tem informação. Olha só, a arvorezinha do modelo aqui, deixa eu aumentar ela aqui. Olha, eu cliquei aqui, ele está me dizendo que isso daqui é uma viga, beleza, então isso daqui é uma viga. Olha só, ele está me falando qual que é a altura, vamos ver se eu acho a altura fácil aqui. Eu estou tendo uma altura, eu estou tendo uma largura, perfeito? Eu estou tendo uma largura, então assim, com pequenos cliques aqui, eu vou clicando dentro do modelo, eu vou tirando informações de cada elemento modelado. Ah, Rafael, então eu entendi. Então o BIM, além dele não ser um contexto de linhas, ele tem que ter o contexto de objetos, ó. Eu ainda tenho que trazer um contexto de informação para dentro do objeto. É isso. Pode ser que essa seja a última camada, mas mais ou menos também. Existe um outro contexto, existe uma outra característica. Dentro dessa informação dos objetos, você pode trabalhar em duas nuances. Por exemplo, eu vou trabalhar com Closed BIM, ou seja, eu vou usar só modelos, por exemplo, desse caso aqui veio do TQS, ele foi modelado no TQS. Então eu vou estar usando só modelos do TQS. Beleza, então é um Closed BIM, porque ele só se comunica adequadamente dentro dos preceitos do TQS. Então quando você olha aqui, ó, IFC Attributes, né? Se você perceber no IFC Attributes, por exemplo, se você pegar o P7 BIM Common, que seria o Open BIM, né? Então, por exemplo, você teria que estar atrelado à estrutura de dados IFC da Building Smart, percebe que não tem nada aqui modelado, não tem nada detalhado, não tem os atributos padrões do que você vai encontrar lá na Building Smart. Eu posso até abrir aqui para vocês, ó, vocês vêm aqui no Technical Building Smart, olha só, muito fácil acessar o site. Qualquer coisa o Alex acelera aqui pra gente, né? Aí eu vou pegar aqui, ó, vou pegar a última versão aqui. Então eu vou vir aqui agora, ó, Alphabetical Listings, né? Entities. Aí eu vou dar uma dica para vocês, Ctrl F, aqui, ó, BIM, IFC BIM. Aí aqui ele vai trazer quais são os atributos que eu preciso para a viga, como que ele tem que ser caracterizado. Toda vez que eu pego esses atributos, vamos pegar aqui, ó, P7 BIM Common, né? Aqui, ó, tem reference, dados dela. Aqui tem slope, né? A parte se ela é interna ou externa, carregamento. Mas eu também vou ter também características do concreto. Olha só, eu posso ter características do concreto, a resistência do concreto que está nessa viga, a classe do concreto que está nessa viga. Então, detalhes de armação. Então, existe toda uma categorização e caracterização que a Building Smart traz para transformar esse modelo, essa estrutura de dados do modelo, em Open BIM. Agora, quando eu venho neste modelo aqui, eu percebo que não há caracterizações do modelo detalhadas para o P7 BIM Common, que é o da Building Smart. Ao contrário, eu tenho property sets, né, propriedades de informação, caracterizados pelo TQS. Ou seja, é um modelo fechado. Ele serve e atende às características do TQS.
Ah, vou me desesperar, então o TQS não funciona muito bem para a metodologia BIM. Não, não é verdade também. Você pode se adaptar, existem métodos, depois eu falo no próximo vídeo sobre como você pode agregar essas informações dentro de uma linguagem OpenBIM. Basta você se adaptar ao seu fornecedor do projeto de estrutura e carregar essas informações dentro do seu IDS, por exemplo. Existem técnicas para isso. Então você acabou de descobrir o seguinte: o BIM ele é um contexto. Ele é um contexto de informação tridimensional que pode estar num universo fechado. Softwares, por exemplo, o Revit vai soltar os seus parâmetros de informação de um jeito, o ArchiCAD de um jeito, o TQS de outro, o AutoQI de outro, o Edifícios da ACA de outro, ou você pode padronizar essas saídas de informação através de métodos, metodologias, plugins, ou a própria exportação desses softwares no universo do OpenBIM, que vai obedecer às regras e características da Building Smart através das estruturas de dados IFC. Então o BIM ele é contexto por esse motivo, onde você sai do universo de linhas, que não te diz nada, e exige um fundamento acadêmico para sua interpretação. Então o BIM é contexto. Só que, por que complicaram o BIM para você? Beleza, isso daqui eu informei, só que isso daqui eu estou trazendo para categorizar aqui para gente que o BIM, por definição, ele não pode ser tratado, se você for pensar nesse aspecto simples que eu trouxe aqui, como uma metodologia. A não ser que você considere que seja uma metodologia de modelagem. Mas isso seria muito pobre para o BIM. Ele vai acompanhar, dentro dessa metodologia de modelagem da informação, todo o ciclo de vida da construção. Só que no ciclo de vida da construção, para você fazer a categorização e a caracterização dessa informação, você vai dispor de processos, e agora sim, metodologias de gestão para organizar como os agentes, as partes interessadas que participam do projeto, imputam e colhem essas informações ao longo do desenvolvimento do modelo. E curiosidade, nem sempre esse modelo ele vai ser tridimensional. Ele pode ser, no início da sua vida, bidimensional, através de planilhas, através de estudos de viabilidade, através de documentações de planta, que já carregam na sua base orientações para a criação do modelo tridimensional. Logicamente que na metodologia, nas metodologias de gestão e metodologias ágeis que trazem o BIM como método para modelar essa informação, você tem que trazer esse modelo tridimensional para as etapas mais anteriores, porque isso faz com que você se antecipe a problemas no desenvolvimento do projeto. Isso a gente pode abordar até num outro vídeo sobre o que o gráfico de McLean não diz para você, já é até o próximo tema da newsletter. Então qual que é o desafio? Compreender que esse diagrama aqui, que mostra um ciclo de informação, um ciclo de gestão da informação, ou seja, você precisa organizar como a sua empresa gere a informação, depois como o projeto que a sua empresa faz organiza essa informação, aliás, coordena essa informação, e depois como essa informação atua no ciclo de vida. Por quê? Você vai ter que ter um escopo para essa edificação, depois você vai ter que fazer os projetos para construir, você vai ter que identificar informações para ele ser manutenido e operado, e depois essa manutenção vai gerar feedbacks para os próximos projetos, para os próximos escopos. Então como que você organiza essa informação e imputa essa informação nas documentações de modelos tridimensionais e bidimensionais do seu projeto? Isso está organizado? Organizar isso é mais importante do BIM do que saber um monte dessa sopa de letrinhas, né? E aí vem alguns desafios. Por exemplo, beleza, isso daqui está na norma lá, 19.650, na parte 1. Isso daqui é uma tradução desse ciclo de vida. Então você vai ter o estudo preliminar, você vai ter um escopo, estudo de viabilidade para aquisição do terreno, aí você vai desenvolver o projeto executivo e a informação, ela vai andando. Aí você vai fazer uma análise energética e sustentabilidade para ver se o desempenho dessa edificação é boa, aí vai a nossa norma de desempenho, a 15575, e aí, tá atrelado no seu processo de modelagem da informação do projeto? Será? Isso daí vai caminhando, beleza. Aí você vai para a norma, né? Aí a norma traz esses diagramas e ela vai e ainda dá uma dificuldade. Ela fala, beleza, você tem que entender que você vai gerir a sua empresa, o seu projeto e a sua informação dentro de um ciclo entre construção e gestão daquilo ativo construído. Só que ela fala, olha, para você fazer esse ciclo dessa gestão, você vai ter que categorizar os níveis da informação por requisitos. E esses requisitos, eles têm uma estratigrafia
de um requisito mais alto da organização até o modelo de informação do projeto. O que seria, Rafael, esse modelo de informação do projeto? A documentação mesmo. Aquilo que vai servir tanto para a obra produzir a construção, quanto também para a administradora, o FM, o gestor daquele ativo, a pessoa que vai fazer a manutenção daquele aeroporto, daquela linha de trem, em como ele vai acessar aquela informação. Então, por exemplo, onde está a bomba, onde está o elevador, características do elevador, isso já para a gestão do ativo. Ou se você está pensando no projeto, como que você vai documentar aquele modelo por carpinteiro produzir a documentação. Nesse caso aqui que eu mostrei anteriormente, esse modelo de informação, ele foi derivado desse modelo tridimensional. É o BIM no seu estado da arte mais adequado, né? Então, a dificuldade, às vezes como complicam, é que saem desse diagrama de um ciclo que você consegue entender, beleza, a minha empresa tem que gerir o seu projeto e esse projeto tem que ter o ciclo da sua informação carregando da primeira fase até a última fase. Aí depois eles falam, olha, mas beleza, agora você tem que entender que esse ciclo dessa informação tem hierarquia. Ele tem uma estratigrafia do requisito da organização, que é o requisito mais alto, até a documentação desse projeto e a documentação daquele projeto para a gestão do ativo. Aí o negócio vai ficando complicado. Você fala, tá, Rafael, e como que eu organizo isso? Como que eu vejo isso? O que é isso no fim das contas? E daí, eu vou até pular um pouquinho para uma outra parte aqui do slide, e a gente pode compreender de uma forma mais básica. Por exemplo, quando eles falam requisito da organização e você precisa compreender que não existem templates, não existem padrões para isso, você tem que categorizar os requisitos da organização que vão definir o nível de informação daqueles modelos de projeto. Então é a sua organização que define os níveis de informação do modelo do projeto. Isso daqui mesmo, ó, os níveis de informação. São através dos requisitos de informação da organização que isso aqui é caracterizado. Por exemplo, você trabalha com projetos estruturais? Ok. Se você trabalha com projetos estruturais, os seus requisitos de informação da organização, para desenvolver os modelos BIM na sua organização, vão estar atrelados a esse tipo de empresa. Então você vai ter formas de arranjo contratual para você participar de projetos. Você vai ter memoriais técnicos que você vai elaborar ao longo do desenvolvimento do seu projeto, que vão ser necessários para interação e validação do escopo com o seu cliente. Você vai ter a viabilidade comercial e financeira da sua proposta de contratação, que, aliás, isso vai estabelecer como você vai medir as suas etapas de entrega do seu projeto. Você vai ter diretrizes internas, se você é uma empresa de projetos, por exemplo, mas isso eu poderia estar falando também de uma empresa de arquitetura, por exemplo. Ou eu poderia estar falando de uma incorporadora e construtora. Eu só vou mudar os tipos de documentação que caracterizam os requisitos de informação da organização, beleza? E como eu me organizo como empresa vai definir o meu requisito de informação do projeto. Olha só que interessante. Então, aquilo que era um escopo genérico, quando eu tenho um projeto definido e uma participação em um empreendimento, que eu fechei esse meu projeto, que eu fiz a proposta, ele vai se transformar em um requisito de informação do projeto. Nem tudo que eu tenho como escopo, o meu contratante vai aceitar. E se eu sou um contratante, nem tudo que eu tenho no escopo, a empresa que faz o projeto vai atender naquele estado da arte. Há de se ter uma negociação. E isso vai se transformar em requisitos de informação do projeto. Então aquilo que era prazos genéricos para se atender o desenvolvimento do projeto, vai se transformar o quê? Em um cronograma geral. Um cronograma prático para operar. E eu mostro muito isso também nas outras newsletters para se estruturar os fluxos do projeto. Os fluxos de projeto, eles são caracterizados através dos requisitos da organização. Afinal, se você é uma empresa de projeto que precisa de 15 dias para se desenvolver um modelo e uma documentação na base do anteprojeto, na base tipo, por exemplo, do anteprojeto, isso vai refletir o quê? No cronograma geral do empreendimento. Lógico, numa camada pequena, porque isso é um fluxo da coordenação do projeto, que vai interferir na camada maior, que é o estratégico, de como aquele empreendimento vai ser viabilizado. É isso. Então os requisitos de informação do projeto é a tradução dos requisitos da organização para os requisitos que vão ser aplicados naquele ativo que vai ser desenvolvido. Só que esses requisitos do projeto, eles têm que ser interoperados, eles têm que ser transacionados, eles têm que ser acordados entre coordenação, projetistas, obra, entre planejamento estratégico, tático e operacional. E a forma como você faz isso é através dos fluxos, dos cronogramas, dos quadros de compatibilização. E aí nós temos os EIR,
que na norma Exchange Information Requirements são requisitos para troca de informação, pessoal. Ou seja, como eu combinei a regra do jogo e como eu vou jogar esse jogo nessa regra. Então aí são os cronogramas, os fluxogramas, as tarefas de compatibilização. Aí cada empresa vai organizar do seu jeito. Por exemplo, nós organizamos através do Make Pro, através dos seus tópicos de compatibilização e através das suas regras de BCF. Tem gente que vai usar o Bean Collab, tem gente que vai usar o ConstruFlow, tem gente que vai usar o ConstruCode, tem gente que vai usar o ACC. E esses cronogramas às vezes vão ter umas estruturas mais dedicadas. Por exemplo, nós continuamos usando dentro do Make Pro no Monday e os seus fluxos de projeto. Tem pessoas que vão ficar mandando project por e-mail. Ou seja, você tem que acordar como que você vai fazer essa troca de informação. E com essas trocas de informação e os fluxos de aprovação dentro dessas trocas de informação, você vai cadastrar o projeto em um GED, né? Você vai entregar aquela documentação, aquela documentação tridimensional, aquele modelo tridimensional e aquela documentação bidimensional. Pronto, esse é o seu ciclo do sua gestão de projetos. Isso aqui num exemplo de gestão ágil, com o método BIM, com o BIM incorporado dentro do processo. E essa informação que é desenvolvida, ela também tem que estar acordada. Aí tem os níveis de informação desse projeto, que vão estar atrelados aqui, ó, a um plano de projeto. Ok? E esse plano de projeto vai carregar como que você quer que modele, aí você pode usar o IDS, ou uma planilha de nível de informação, quais são as fases desse projeto, tudo isso vai estar no plano do projeto. Tem projeto que vai ter mais fases do que outro, é normal, depende do nível de maturidade. Então o plano de projetos, ele só organiza o que está dentro dos requisitos para troca de informação e aquilo que são as próprias documentações do modelo do projeto. Ok? Acima do plano de projetos, aí você vai ter os requisitos de informação do projeto, porque são eles também que definem como aquele plano de projetos vai ser desenvolvido. Depois eu vou trazer num próximo newsletter um plano de projetos, eu vou narrar um plano de projetos para vocês, vai ser interessante. Voltando aqui para a sequência dos slides, então a terceira pergunta que você poderia fazer, beleza, você já entendeu qual que é o contexto do BIM, ok? Você já entendeu como que são os requisitos de informação dentro da estrutura, dentro da estratigrafia do BIM. Mas você vai perguntar para mim assim, nossa, e como eu organizo toda essa troca de informação? Porque esse é o ponto central do negócio. Eu poderia ter toda essa ideia, mas se eu não tiver um framework, um local para organizar toda essa informação, seria muito complicado. Então, para isso, dentro da metodologia BIM, apareceu uma nova palavrinha. Nós gostamos de colocar palavras que compliquem o nosso estudante, o nosso gestor. Mas, no fim das contas, ela é uma palavra simples em inglês. É o CDE. Ambiente comum de dados. Eu preciso agora ter um ambiente comum de dados estruturado que me faça organizar essa informação do ponto A até o ponto, sei lá, Z. Quantas camadas de fluxo vão ter no seu projeto. E para isso apareceu o CDE, né? Esse ambiente comum de dados. E o que seria o CDE? Ao invés de todo mundo cadastrar a documentação de um jeito, sem validar se isso estava no prazo, no tempo, no escopo adequado, ou através de um compartilhamento tradicional, que cada um passava para outra equipe de forma indireta, sem um controle central, nós fomos para o CDE, onde todos cadastram dentro do mesmo ambiente comum de dados, por exemplo, o Make Pro, né, o Make Pro PMO, e esse objeto dentro desse ambiente comum de dados, ele tem prazo, escopo, nível de informação validado e tópicos de compatibilização dentro desse mesmo ambiente. Então, esse é um objetivo de um CDE. E aí você vai ter o Autodesk Cloud Construction, o da ACA, né, os BIM Platform, né? Você vai ter também o ConstruFlow, ConstruCode, uma parceria, Autodoc, ConstruFlow, ou no caso nosso aqui, o Make Pro PMO, que aborda também toda essa estrutura. E essas trocas de informação são centralizadas. Por elas serem centralizadas, o fluxo da informação pode, porque se você não se estruturou aquela metodologia que eu disse antes, não vai acontecer nada disso. O fluxo da informação ele passa a ser contínuo, interoperável. Interoperável quer dizer que as trocas são possíveis porque você vai estar trabalhando num padrão de nomenclatura, num padrão de modelo em que todos sabem a regra do jogo. Por isso que o Open BIM da Build Smart é tão importante e é tão essencial para você que não quer ser refém de softwares ou de linguagem de softwares. Ele pode acontecer, porque se você não fez nada disso, isso também não vai acontecer. Terceiro passo, que é falar o seguinte, olha, então aí milagrosamente o modelo federado vai acontecer, que são todas as disciplinas no mesmo ponto, na mesma base de comparação. Eu vou até mostrar aqui para vocês dentro do Make Pro. Olha só, estou carregando a arquitetura também está aqui no modelo. Vamos ver se o William deixou para mim mais algum modelo de projeto. Ele deixou hidráulica.
Então eu vou colocar a hidráulica aqui, ó. Vou aplicar a seleção. Percebam que estar federado, que parece um passe de mágica, não é um passe de mágica. Eu tive que fazer esse acordo para a federação dentro dos modelos do projeto. E aí se exige várias técnicas, né? Por exemplo, você pode locar uma pirâmide de locação. Vamos ver aqui, é que eu não sei muito bem onde nesse projeto foi acordado, mas você pode ter pirâmide de locação, você pode estabelecer um ponto único de locação do modelo, e para isso você usa o plano de projetos. Então, quando a gente traz aqui que dentro de um CDE é possível ou é desejável, aliás, é um CDS, ele faz isso, tá? Se ele permite que os modelos com a locação, as coordenadas estejam integradas, acontecem, e se os projetistas não fizeram isso, você possa mover esse objeto. Aqui no Make Pro é possível fazer isso, mas no Trimble também é, no Dalux também é. Eu não vou mostrar aqui porque é uma operação básica de um software. Mas percebam, aqui eu estou com os modelos totalmente interoperáveis na posição definida pela coordenação. Então aqui eu consigo ver, olha, vamos ver se eu acho um shaft aqui. Opa, olha um shaft. Deixa eu fazer um cortezinho aqui. Então aqui, ó, eu tenho o shaft na posição onde deveria estar o shaft. Tudo isso é uma construção de um modelo federado dentro de um CDE. É isso, tá? Ah, Rafael, então a documentação não pode estar federada, não pode ser federada? Para isso, por exemplo, você teria que trabalhar com modelos DWG dentro da mesma posição, locados também no seu UCS, um ponto de locação global, que você tem que estabelecer isso no plano de projetos. Na próxima newsletter eu vou mostrar para vocês como estabelecer isso. Ou você pode trabalhar com sistemas de comparação de projetos em PDF, que apesar deles não mostrarem, não definirem a locação, porque no PDF todo mundo teria que gerar os layouts do PDF na mesma posição, o que é difícil coordenar isso, mas com sistemas simples você pode garantir essa federação através da manipulação da posição. Então aqui eu vou pegar por exemplo, a arquitetura, ela está carregando, vamos ver se já está, ó, não tá, a posição dela não está federada, digamos assim, mas no Make Pro comparador de projetos, aqui ó, simplesmente eu posso federar aqui, beleza? Finalizei essa interação, vou jogar a estrutura para cima, que eu quero ver a estrutura em cima, eu vou mostrar essa corzinha aqui para roxa, aqui, beleza? Então aqui uma federação que a coordenação fez, aqui eu estou atuando como coordenador, e eu posso fazer o quê? Eu posso salvar esse template. Então, ó, criar novo. Então, vou colocar assim, ó, newsletter JGP e salvar. Beleza. Então, mesmo quando eu abrisse esse projeto agora, ele está federado. E você poderia subir com camadas e camadas e camadas do modelo do projeto, que estaria tudo bem, né? Aí aqui trago para vocês o que complicaram o BIM para você. É porque muitas das vezes a gente é exposto ao BIM só pelo Closed BIM, que é muito mais complicado, porque aí você vai ter que lidar com a interação entre diversas disciplinas, entre diversos fornecedores de software. Então o que eu sempre recomendo é, vá pela Build Smart, principalmente se você é um gestor de projetos, porque você consegue padronizar a linguagem pelo IDS e pelo IFC, e validar as compatibilizações no PCF, que é um protocolo de compatibilização, de tópico de compatibilização, com uma linguagem única da Build Smart, que você não precisa ter dúvida sobre se você está certo ou errado, porque é OpenMIN, é Build Smart. Todo mundo tem que seguir esse mesmo padrão de nomenclatura. Lógico que isso tem que estar lá no requisito de organização e nos escopos do requisito da organização para aquele projeto. Se você não acordar isso com o seu projetista de que você quer receber em OpenBIM, você vai ter dificuldades para depois pedir isso depois que o contrato foi fechado. Perfeito? Então a gente percebe o seguinte, olha, esse diagrama que eu criei aqui é para demonstrar para vocês como isso funciona na prática. Então todo mundo deveria ter os seus padrões de processo. Então se eu sou projetista, aqui é o projetista. Se eu sou incorporadora, se eu sou aqui, por exemplo, perdão, aqui é a construtora, né? Se eu sou o projetista aqui, todo mundo tem que ter os seus padrões de processo, os seus fluxos como organização. Esses padrões de processo vão definir como você gerencia o projeto, que vai definir muito do requisito de informação do projeto, por exemplo. E aí vocês vão fazer o acordo de como vocês vão gerenciar essa informação dentro de um CDE. Perfeito? É isso. Aqui tem uma camada aqui do gestor do ativo, poderia ser a administradora do condomínio, o facility management. Eu não trouxe aqui nesse horizonte porque é um horizonte que eu não trabalho. Mas se você trabalha com isso, você vai caracterizar também os processos da sua empresa que faz a gestão do ativo e como você faz a gestão do ativo, que é uma outra norma, né? Não é a 21.500, é a 55.000. Na gestão da organização, você vai enxergar o seu projeto através de um estudo de viabilidade, de um lançamento desse empreendimento, de uma comercialização, a compra e contratação desses materiais para a produção dos serviços,
o início e o término dos serviços e a entrega da obra para esse condomínio ou para essa gestora dessa obra, né? Desse ativo que vai ser construído. Se você está na camada tática, na gestão do projeto, você vai entender o estudo de viabilidade como um estudo preliminar. Esse lançamento vai caminhar do estudo preliminar para o anteprojeto, que vai propiciar a aprovação desse projeto e a comercialização. Aí esse anteprojeto vai definir os projetos executivos. Esses projetos executivos vão se comunicar com a forma de comprar e contratar materiais e serviços e vão fomentar a produção desses serviços, a produção desse ativo, através dos seus projetos, dos seus modelos tridimensionais. E isso também vai fomentar também, logicamente, aqui, né, a entrega desse ativo, né? Eu caracterizei aqui só na parte de produção do ativo, eu não fui para gestão do ativo. E como você organiza essa informação nesse fluxo da gestão da organização, na gestão do projeto, é a gestão da informação, com aqueles requisitos de informação, com o seu fluxo de aprovação dessas informações e com os seus sistemas que gerem essa informação. E olha o tanto de software e sistemas que podem fazer várias camadas dessa gestão desse projeto. Então você vai ter softwares que vão fazer análise de desempenho, softwares para colaboração. O nosso MakePro está aqui, hein? Tem que fazer uma imagem com o nosso MakePro aqui, ó. A parte de design, aí vai ter o Revit, o Daka, o da ArchiCAD. A parte de visualização, o MakePro está aqui também, na visualização, hein? Clash Detection, aí tem o nosso bom e velho Solib, um dos melhores, o melhor do mercado. Facility Management, Data Management, Data Visualization, até Power BI você pode aplicar com BIM se você entender a estrutura de dados IFC, perfeito? O que nós temos que tomar cuidado dentro disso tudo? Percebam que, apesar de eu trazer para vocês uma linguagem, uma comunicação dentro das estruturas e códigos de nomenclatura, que a academia traz pra gente, através das normas, das normativas, dos guias, né? A gente tem que entender, como eu disse no início, que isso é um retrato do passado. O que eu tô querendo falar com isso? Por que retrato do passado, Rafael? Porque quando eles estão materializando essas documentações em normas, em guias, e eu já participei da criação de alguns guias, de algumas pesquisas relacionadas a esse universo, tem uma característica muito simples. Eles são um retrato do passado, ou seja, no horizonte daquilo que você está desenvolvendo, você como uma pessoa que está com skin on the game, fazendo o negócio certo, coerente, trabalhando dentro da jornada para a gestão do seu projeto, você está trabalhando com a realidade. E aquela normativa pode estar sendo criada com o retrato do passado. A maior prova disso é que, por exemplo, o que tem na 19.650 de hoje já não é o que estará na 19.650 de 2026 a 2027, eu não sei quando que vai sair a próxima 19.650, a parte 1 e a parte 2. O que significa isso? Olha, por exemplo, bastidores. O que é requisitos para troca de informação vai se transformar em requisitos de informação da produção. Olha só, ficou até um nome melhor mesmo, né? Requisitos de informação para a produção. Que é aquelas trocas, fluxogramas, cronogramas, etapas de compatibilização. O que era BEP, né? O plano de execução do projeto, por exemplo, ele vai se transformar em plano de informação da produção. Também me parece o nome mais adequado para não pegar só o projeto, pegar toda a cadeia de desenvolvimento do projeto. O TIDP e o MIDP, que são os planos de tarefas para informação, e os planos mestres para informação, que seria o cronograma e os planos de informação, tipo Bincolab, ConstruCode, ConstruFlow, MakePro, a parte de tópicos de compatibilização, vai se transformar em agenda de informação para a produção, agenda de produção da informação, ou agendamento, cronograma. Olha só, está se adequando muito mais ao que a gente está aplicando do que a gente tendo que se adaptar do que estava sendo aplicado, do que estava sendo dito na norma. Tomem cuidado. E o que pra mim me parece, eu não sei se isso é verdade o que tá aqui, mas é uma informação que veio de pessoas que trabalham na BuildSmart e tal, que estão trabalhando nessa revisão. Que o BIM, que é o Build Information Modeling, modelo de informação da construção, vai para Information Management da construção, gerenciamento de informação da construção, coisa que até o meu amigo Dudu, lá do CAU-RJ, já falava, hein? Que deveria estar relacionado muito mais ao gerenciamento da informação da construção do que a modelagem. Interessante, né? Então, quando você se deparar com a metodologia, com o método BIM, com o processo em BIM, com requisitos de informações em BIM, lembre-se do que é contexto. E esse contexto tem que estar atrelado em como a sua organização, em como você, como consultor, atua dentro da construção dessa metodologia para o seu cliente ou no seu negócio. Então, há de se estruturar os processos, isso é mais importante, tem que se ter um fluxo
de como esses processos caminham dentro da organização, e aí colocar essa informação dentro de um modelo tridimensional vai passar a ser detalhe, ok? Então era isso que eu queria trazer para nossa newsletter. Lembrando que se você quer conteúdos mais específicos, tutoriais, aulas sobre isso, aí você tem que se inscrever na minha digníssima Jornada para Gestão de Projetos. Olha só, tem diversas aulas, diversas trilhas nessa Jornada para Gestão de Projetos. É o Alex que mantém isso daqui alinhadinho. Esse conteúdo que está aqui também vai para a newsletter, também vai também para a Jornada para Gestão de Projetos. E você que é assinante da Jornada de Gestão de Projetos também faz parte de um grupo exclusivo, que você tem acesso ao Rafael Golden, ao William Formigoni, e a gente tira diversas dúvidas, fornece materiais também para ajudar você na sua jornada, na jornada para a gestão de projetos. Perfeito? Então é isso. Sem mais delongas, era isso que eu queria dizer nessa newsletter. Um abraço e até a próxima.